Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma videoconferência. Hoje nós estamos aqui com a equipe do Ministério da Saúde para falar sobre o SICONV e a execução dos convênios e contratos de repasse. Hoje nós temos aqui a presença dos técnicos Frederico Pinheiro, que é coordenador de acompanhamento de convênios, o Pedro Sanches, que é da assessoria do gabinete da SAS, e o Paulo Henrique dos Santos, que é assessoria técnica da CGAC, que é Coordenadoria Geral de Investimentos e Análise de Contas. Já inicio agradecendo a presença de vocês, sejam muito bem-vindos, voltem quando quiser, por favor, quando chamarmos, com certeza será várias vezes. Já antecipo que nós seguiremos a mesma rotina de todas as videoconferências. Nós iniciaremos com a apresentação. Durante a apresentação, quem quiser já encaminhar as dúvidas pode fazer via chat. Ao final da apresentação, nós abriremos a palavra para quem quiser fazer algum tipo de pergunta. E, sem mais demoras, eu já vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade. E, por gentileza, durante a apresentação e no momento das perguntas, lembrem de desligar o microfone para a gente não ter interferência no sinal. Bom, boa tarde. Meu nome é Pedro e eu trabalho na assessoria do gabinete da SAS. E a minha parte nessa apresentação ela vai ter a ênfase nos contratos de repasse, que nada mais são do que um convênio, mas que tem uma característica especial, que é que eles acontecem por intermédio de uma instituição, no caso a Caixa. Posso colocar a apresentação? Bom, a gente preparou uma apresentação que ela é bastante simples e é mais para poder dar uma ideia geral sobre os contratos de repasse e convênios, sobre a execução deles, e também servir de base para depois a gente poder conversar e tirar dúvidas gerais sobre esses processos. Bom, primeiro que um contrato de repasse ele é um instrumento que através do qual vai ser feita a transferência de recursos para executar algum objeto da saúde. E o contrato de repasse, como eu mencionei rapidamente antes, ele é um convênio. A diferença é que, em vez de ser o próprio Ministério que vai acompanhar essa execução, existe uma instituição que vai poder fazer essa intermediação. E vai ser, então, representante do Ministério da Saúde nessa execução e na fiscalização dessa transferência. Aqui tem também, de uma maneira esquemática, e um fluxograma de como é que acontece o contrato de repasse. E aqui com cuidado de colocar aqui o foco da nossa fala hoje é mais sobre a execução dos convênios e contratos de repasse. Mas para a gente poder contextualizar, eu vou mencionar rapidamente como é que ele nasce, desde o cadastro da proposta até a celebração do instrumento. Aqui no caso do contrato de repasse, ele vai iniciar com o cadastro da proposta, que vai acontecer ou com recursos de programação do próprio Ministério ou com recursos de emenda, que justamente esse é o momento que está acontecendo isso. Essa proposta cadastrada no sistema do Fundo Nacional de Saúde, ela vai ser analisada, vai ter análise de mérito, e depois de feitas todas as aprovações, o que pode envolver nesse caminho o estabelecimento de diligências, necessidade de complementação da proposta, essa proposta, então, depois de aprovada, depois de todas as aprovações nesse trâmite no Ministério, compete ainda ao Ministério da Saúde fazer a descentralização do crédito para a Caixa, que é a instituição mandatária. Então, é a Caixa quem vai fazer o empenho desse recurso e, posteriormente, fazer a assinatura do contrato de repasse. Então, que é importante colocar, no contrato de repasse, a participação do Ministério ela é bastante limitada pelas competências delegadas à instituição mandatária. Então, o Ministério vai
receber a proposta, analisar se estiver dentro se estiver de acordo com as normas, com a política, de saúde, vai aprovar essa proposta, descentralizar o crédito e passar a bola para a Caixa, que vai fazer o empenho e também a celebração do contrato com a entidade. Então, só explicitando um pouquinho mais aqueles pontos que eu mencionei agora. Então, assim, falando do contrato de repasse, e para as entidades filantrópicas, que é o nosso público aqui, o contrato de repasse ele vai acontecer basicamente para situações de reforma. Tá? Então, uma vez assinado, melhor, quando é assinado o contrato de repasse, esse tem como padrão, ele tem um período, que a gente chama de cláusula suspensiva, ou condição suspensiva, para que a entidade providencie alguns documentos junto à Caixa. Então, assim, assinou o contrato, aí então está estabelecido um período, que é definido em cada instrumento, para que a entidade providencie o documento que normalmente é projeto projeto de engenharia, alguma documentação sobre a titularidade do terreno e, eventualmente, alguma questão de licença ambiental. Então, esses costumam ser os documentos que vão cumprir a condição suspensiva. Após, então, a aprovação, o período dessa condição suspensiva, da cláusula suspensiva, ele não pode ultrapassar 24 meses. Esse é o prazo estabelecido tanto na portaria atual, que é a portaria 424, que foi publicada no final do ano passado, como já era na portaria 507 de 2011, que tinha esse prazo de 24 meses para cumprir as condições estabelecidas na cláusula suspensiva. Uma vez aprovados esses documentos, o contrato ele muda de situação e fica em situação normal. Então, a entidade vai poder então fazer a sua licitação para aquela obra, para aquela reforma. Bom, feita a licitação, os documentos da licitação eles também vão ser objeto de análise pela Caixa, que, caso aprove, vai autorizar a instituição ao início da obra. E aqui, essa parte em vermelho aqui só trouxe um trecho que é uma novidade da portaria 424, publicada no final do ano passado, porque ela coloca uma diferença importante com a portaria 507, que é a que precedia, que era, uma vez que coloca aqui, essa portaria prevê a devolução de recursos quando não houver o início da execução em até 180 dias após a liberação do montante, ou pelo mesmo prazo quando houver a paralisação da execução do objeto pactuado. Então, esse prazo não existia anteriormente. Então, é importante ter muita atenção nas situações celebradas a partir desse ano, já sob vigência da portaria 424, para que, uma vez repassado o recurso, depois de autorizado o início da obra, que esse prazo não pode ultrapassar esses 180 dias. Bom, outro ponto relacionado aqui na execução, que a gente colocou, que, bom, a obra iniciou, como é que o Ministério como é que a entidade vai recebendo recurso para aquela obra, para aquela reforma que ela está executando. Essa execução, essa liberação de recursos, ela acontece conforme a execução da obra. Tá? Então, acontece o seguinte, depois de aprovado o início da obra, a Caixa vai aprovar uma medição que vai ter um percentual X e vai então solicitar vai então ir desbloqueando o recurso que está depositado na conta. E, conforme a necessidade, vai solicitando ao Ministério a liberação desse recurso, que fica depositado na conta desse contrato de repasse na Caixa, para então ir liberando. Mas o importante é, o recurso ele vai sendo liberado e desbloqueado conforme a execução. Tá? E a execução que formalmente é o que
está colocada para o Ministério é aquela execução aprovada pela Caixa. Então, assim, a Caixa que vai dar o ok para aquela execução que foi oferida. Bom, também importante colocar que a gente sabe que pode, por vezes, acontecer a necessidade de alguma reformulação de um contrato que tenha sido estabelecido inicialmente. E essas alterações, elas podem acontecer, mas é importante que nessas eventuais alterações e reformulações desses planos de trabalho, não pode, de maneira alguma, ocorrer a alteração do objeto contratado. Então, assim, se o objeto foi a reforma do estabelecimento X, ele não vai poder depois querer fazer reforma de outro estabelecimento através de uma reformulação. Tá? A gente não pode alterar esse objeto. E o fluxo para qualquer tipo de alteração no plano de trabalho, basicamente é como a Caixa, quem está representando o Ministério, a entidade deve buscar a gerência regional da Caixa e a gerência regional da Caixa que vai tomar as medidas em relação a essa solicitação. Quando uma eventual reformulação ela implica na análise do mérito da proposta, bom, vai ser alterado tantos ambientes da assistência, ia ser feito um consultório, agora vão ser feitos 2, ou vai tirar uma parte, toda alteração desse plano de trabalho que envolva o mérito da assistência, precisa sim de um parecer do Ministério. E aí, nesses casos, a Caixa que vai, então, solicitar ao Ministério que emita um posicionamento sobre aquela alteração. Então, assim, toda comunicação, ela acontece inicialmente através da Caixa. E quando essa alteração envolver a necessidade de posicionamento por parte do Ministério, a Caixa provoca o Ministério, que então emite um parecer sobre aquela alteração. E aqui, de novo, só coloquei ele em vermelho, assim como no slide anterior, outra novidade da portaria 424, que é uma novidade importante, para que todos fiquem bastante atentos, porque nessa nova norma, ela veda a readequação dos projetos da faixa simplificada, ou seja, os valores de obra de 250 mil a 750 mil para contratos firmados a partir da vigência dessa portaria, ou seja, a partir desse ano, esses contratos, eles, de acordo com a portaria 424, eles têm vedado a possibilidade de reformulação desses projetos. Então, isso é uma mudança bastante significativa na possibilidade de reformulação. Mas, bom, de uma maneira geral, os contratos de repasse era isso que a gente queria inicialmente colocar. O Frederico vai falar sobre o convênio e a gente pode depois tirar as dúvidas, conversar. Boa tarde, falando que é o Frederico, eu trabalho hoje na coordenação de acompanhamento de convênios. Já trabalhei como chefe de divisão na área de reformulação, talvez alguns de vocês já ouviram falar de mim lá, a gente está toda hora tratando com vocês sobre essa parte de reformulação de convênios. Eu vou tentar passar para vocês aqui de maneira bem rápida alguns pontos que a gente acha importante que vocês tenham atenção aí na hora que é feito um convênio. E vou tentar chamar a atenção para esses pontos. Primeiro eu vou passar ali um pouco de como funciona a proposta. A nossa área mesmo, que a minha é do Paulo, é a área de execução, então assim, a gente sabe bastante e trabalha nessa área depois que é feito o primeiro pagamento, primeiro desembolso da parcela, aí vem para a nossa área. Antes disso, começa na área do Pedro lá, a parte de mérito, e depois é uma área do Dácio, que vocês devem conhecer também, que é a área de formalização ali dos convênios de contrato de repasse, que eles devem fazer uma apresentação posteriormente. Então assim, depois do pagamento, qualquer coisa disso aí, fiquem à vontade para fazer todos os questionamentos. Aquele primeiro slide ali, o que ele fala é como que é feito a proposta ali dentro do Siconv, dentro do Cispró-FNS, começa ali por esse sistema do fundo, né, porque a gente não usa o Siconv ainda para isso. Então é cadastrada a proposta,
Depois a gente vai submeter isso da mesma forma que é feito o contrato de repasse, a gente vai ter análise de mérito, análise técnico-econômica, onde você vai ver o seu plano de trabalho. A diferença é, não vai passar para a Caixa, vai continuar sendo tratado dentro do Ministério, que vai cair para a nossa área, em vez de ser para a área da Caixa Econômica. Então, cumprido todas essas etapas, vai lá para a Secretaria Executiva, onde ela vai fazer a autorização para a celebração do convênio. Hoje o que a gente tem é isso, né? Contrato de repasse para obra feito com a Caixa e convênio, que é a parte de equipamentos que é feito com a gente. E a parte de custeio. O que temos hoje ali, ó, é o fluxo de como que é feito. Vocês podem ver que é igualzinho de contrato de repasse. Você tem um cadastro, depois você tem o parecer de mérito. Só que aí não vai para a Caixa Econômica. Ele volta para a gente até que a gente mesmo vai liberar o recurso para dar o início à execução do convênio. A gente tem ali que a liberação da primeira parcela, ela vai ser feita na condição de, mesma coisa, cláusula suspensiva, quando vocês têm problema com o projeto, termo de referência, até que se entregue toda a documentação fica em cláusula suspensiva. Os recursos serão liberados de acordo... e a gente tem um cronograma de desembolso, que é feito dentro do SICOMV, naquela primeira aba lá da execução, que é onde a gente vai programar essa liberação de parcela do Ministério e da contrapartida quando tem, no caso, né? Aí ali está falando ali do recebimento de cada parcela dos recursos, deverá o conveniente atender as exigências de contratação e pagamento previsto do 56 ao 61. O que é aquilo? São as previsões na hora de você fazer o plano de trabalho e aquela execução da movimentação financeira. Quando você recebe lá, você tem um plano de trabalho, você tem que cumprir o quê? Colocar documento de liquidação, o contrato, fazer a cotação de preços previamente. Se você cumprir tudo aquilo ali, é exatamente o que está falando naqueles artigos da 56 a 61. Cumprindo todas aquelas etapas e fazendo exatamente o que o plano de trabalho está previsto, vocês vão ter no final uma prestação de contas adequada. Tudo isso no SICOMV é meio que automático, intuitivo. Tem várias etapas. E você vai seguindo cada aba do SICOMV para conseguir cumprir a execução do convênio. Ali embaixo está falando que os recursos deverão ser mantidos em conta corrente específica, que é o caso de convênio, né? A gente passa para a conta corrente específica do convênio e de lá não pode sair, somente para pagamento. E aí no próximo slide, que é o que fala 866, quando você não utiliza esse recurso no prazo de 30 dias, a primeira coisa que você tem que fazer dentro do SICOMV é o quê? Aplicar em poupança. Muita gente não faz esse tipo de situação. E acaba tendo problema com rendimento negativo, porque não está lá na poupança, você não consegue fazer alguns pagamentos. Então, assim, vai ficar mais de 30 dias sem fazer nenhuma execução? Coloca na poupança, conforme a 866 manda. E com o procedimento da OBTV, que você faz ali movimentação financeira, você vai lá, aplicação de poupança. Isso, existe essa OBTV, né, específica. O Paulo está aqui do lado, ele vai lembrando algumas coisas que ele sabe bastante da área de SICOMV aqui, do programa mesmo, do sistema em si. Então essa parte operacional, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida no final, ele consegue tirar todas, ele vai me lembrando aqui que eu fico mais na chefia ali. Eu acabo passando algumas coisas, mas aí qualquer dúvida ele tira no final. Vamos lá, o que é o próximo ali? Em poupança, a realização de cada pagamento conveniente incluirá no SICOMV no mínimo as seguintes informações. Tá, e se eu for fazer o pagamento, o que você tem que fazer? Qual que vai ser a destinação do recurso? Você vai ter que colocar lá o CNPJ, o CPF do fornecedor, ou quando for o caso. Tem caso que não tem gente que não tem conta, que é o que está escrito ali. Aí você vai ter que fazer outro tipo de OBTV. A gente tem o caso de inscrição genérica, quando não existe o CNPJ, né? Aí o contrato, que você vai ter que colocar depois que fizer a licitação, você vai fazer o contrato, vai colocar lá também, tem uma aba específica para isso. Muita gente não coloca isso aí, não vai usando isso aí, acaba que no final você tem vários problemas, que a gente acaba não liberando recurso por não estar essa execução completa. Tem o que? Meta, etapa, fase, tudo isso foi feito dentro do plano de trabalho, lá de acordo com vocês que fazem essas propostas junto com o Ministério. Então isso aí tem que ser cumprido, tem a meta, tem a etapa, tem a fase. Com esse negócio de OBTV, o que é OBTV? O BTV, ela veio para fazer meio que travar o sistema. Você só faz o que o plano de trabalho está pedindo. Então, se você for querer pagar mais do que a meta está lá prevista, você não vai conseguir. O cronograma de desembolso, mesma coisa, tem que ser cumprido daquela forma. Coloque a contrapartida na época certa lá do desembolso do Ministério. Se não colocar, você vai pagar a atualização.
Então, assim, o OBTV veio para isso mesmo. O Ministério do Planejamento fez esse sistema justamente para ficar um pouco travado essa parte aí do pagamento, para a gente conseguir cumprir o plano de trabalho. Isso. Comprovação do recebimento definitivo do objeto. Ah, tá. Aí, no final, o que vocês têm que fazer depois de pagar é ver se você recebeu ou não o objeto do convênio. No caso que a gente está falando aqui, na maioria é de equipamento, né? A próxima ali. São 5 as etapas anteriores à movimentação financeira. Tá, antes de você fazer aquela movimentação financeira que vai pagar a empresa detentora do equipamento, o que é? Primeiro você faz a cotação, aí você vai ver o menor preço, blá blá blá. Aí quando ganhar você vai fazer o quê? O contrato, vai lá, coloca o contrato na aba lá do Sicombe, coloca a nota fiscal, que é o documento de liquidação. Aí vem lá a entidade, lá tem a parte do perfil, quem é que faz a autorização da movimentação financeira é o gestor financeiro, ele vai fazer lá a aprovação, autorização da movimentação financeira. E no final, automaticamente, você vai ter uma conciliação bancária. Se tiver feito tudo certo, tem a conciliação bancária. Senão, vai ter aquele probleminha e vocês não vão conseguir dar continuidade no convênio. Aí vai ter o acompanhamento, que é feito pelo Ministério, acompanhamento e fiscalização, que tem relatório de verificação em loco dentro do sistema. E o que ele vai olhar? Ele vai olhar todos aqueles tópicos aí que nada mais é do que a boa e regular aplicação dos recursos, o objeto do convênio. Ali a primeira tá, boa e regular aplicação dos recursos. Você comprou o que você falou que ia comprar, você fez, colocou na poupança quando tinha que ter colocado, você fez toda essa parte? Fez. Então tá tudo certo. Compatibilidade entre a execução do objeto e o que foi estabelecido no plano de trabalho. Era para comprar um acelerador, você comprou um acelerador com a mesma especificação? Comprou. O preço foi daquele ali para baixo? Foi. Então tá tudo certo. Regularidade das informações registradas constante no Sicombe, se os documentos que você colocou são os mesmos que estão lá na parte física, né? Por isso que a pessoa vai lá no ambiente. E o cumprimento das metas do plano de trabalho, né? Que é uma junção. Lá, quando você olhar, tem a meta, que é um monte de itens do plano de trabalho, feito em certo tempo, que vai dar a meta. O problema que vocês vão ter aí no meio, que é a parte de reformulação. Quais são os tipos de reformulação que a gente tem hoje no Sicombe? A gente tem o ajuste do plano de trabalho, que é quando você quer mudar uma especificação ou uma quantidade, mas não vai ter diferença no valor. Você não vai ter nenhum acréscimo, nenhuma supressão no valor total do convênio. Quando você tiver o valor, é o próximo, que é o termo aditivo. Aí você tem que mudar. Existe o termo aditivo de prazo também, que é quando vocês querem fazer a prorrogação. Temos o terceiro ali, que é o rendimento de aplicação, que ele nada mais é do que o dinheiro está lá na poupança, então ele está atualizando. Vocês têm o direito de pedir para utilizar aquilo ali no objeto do convênio, em alguns casos, claro. Normalmente aquilo ali é utilizado para quê? Quando demora um tempo para ser executado aquele convênio, normalmente os preços mudam. Então, essa atualização monetária, você deveria ser utilizado esse rendimento para usar somente para isso. E a 424, vocês vão ver que vem justamente forçando essa utilização dessa maneira. E o quarto caso, que é o BTV para conveniente. O BTV para conveniente é uma exceção da exceção. Aquilo ali, o dinheiro vai sair da conta do convênio e vai passar para a conta do conveniente, uma conta pessoal dele lá. Então, por isso que é uma exceção. A gente vai perder, inclusive, a rastreabilidade desse dinheiro. Quais são os casos que isso é possível? Ali está ali na tela, ó, IPVA, IPTU, alguns tipos de tributo, diário em moeda estrangeira, no caso de fornecedor de pessoa física que não tem a conta bancária. Então, assim, são casos extremos. Não é para ser utilizado isso normalmente, é caso mesmo só desses aqui que estão descritos. Se não for isso, é o BTV normal. Vamos lá, ali a vedação que ele falou para obra, que o Pedro falou para obra, existe também para equipamentos, ou seja, isso aí vai ser um problema grande, vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque convênios feitos de 100 mil a 750 mil, que são a maioria dos nossos convênios está nessa faixa, vocês não vão poder fazer reformulação mais. O que significa não fazer reformulação mais? Se você deixou o Ministério pagar seu convênio e você não consegue executar daquela forma do plano de trabalho, vai devolver o dinheiro. Então isso é um grande problema. Vocês vão ter que ficar no pé, só recebe o dinheiro, o pagamento, após consertar todo o plano de trabalho, está do jeito que vocês conseguem executar. Eu sei que o Ministério tem hora que demora para pagar, e aí vocês vão ter que ficar no pé para isso melhorar. Porque hoje em dia, a reformulação deixou de ser uma exceção e virou uma rotina. Hoje, de 100% dos convênios, a gente está reformulando 80%. E a 424 está vindo justamente para acabar com essa história. Não é para ficar reformulando tudo.
É para ser casos específicos. E nesse caso, pior ainda, de até 750 mil, não vai reformular nada. Então tem que tomar bastante cuidado no início aí para fazer um plano de trabalho bem feito que vocês consigam executar. O que eu falei do rendimento tá aí também, é vedado aproveitamento de rendimento para ampliação ou acréscimo de metas do plano de trabalho. Resumindo, você pode utilizar para atualizar financeiramente o seu convênio. E ali é uma cláusula do nosso termo de convênio que fala que depois que você já executou o objeto, você não pode mais nem pedir prorrogação, nem pedir nenhum tipo de reformulação. Ou seja, executou o convênio, sobrou dinheiro, devolve, acabou a história, não tem mais o que fazer. Se você comprou todos os itens do plano de trabalho, acabou o convênio. Prestação de contas. Prestação de contas, tem ali um monte de coisa no slide, você tem os prazos para fazer a prestação de contas. O importante é, se você cumprir tudo que eu falei, desde lá de trás até aqui no final, essa prestação de contas vai sair automática. Você tem relatórios de execução lá dentro do Sicom, que nada mais é do que ele vai pegar a sua nota fiscal, o dinheiro saindo da conta e vai fazer um relatório de toda a sua execução. Se tiver tudo certo, tudo nos conformes, nos valores, nas datas previstas, não passou do tempo, sua prestação de contas vai estar perfeita. Você tem um prazo ali de 60 dias, depois que acaba a vigência do convênio, para finalizar essa prestação de contas e entregar. E se fizer cumprir tudo, vai estar tudo tranquilo. Obrigada, muito obrigada pelas explicações. Realmente muita informação em pouco tempo, né? E convênio sempre gera muita dúvida, sempre tem muitas ponderações, prestação de contas acaba sempre sendo um mistério. E a reformulação é o que mais me preocupou em tudo isso, né? Pedro, você falou sobre contrato de repasse, e eu fiz umas anotações rápidas aqui também, né? Que eu tive que acompanhar vocês, que vocês foram muito rápidos. A análise de mérito do contrato de repasse, ela fica toda no Ministério da Saúde, só a execução que vai para a Caixa. Então, indo para a Caixa, eu já tenho a certeza que o mérito foi aprovado. É só a execução, é isso mesmo. Ótimo. Do convênio, a gente acaba sendo uma peça muito utilizada e na semana passada nós falamos muito sobre emendas parlamentares. A aluna veio aqui, fez alguns esclarecimentos da execução de tudo isso e sempre surge uma dúvida depois, né? Então recebi a emenda, consegui fazer o projeto, está na fase de cadastro até dia 29, né? Está cadastrando as propostas, isso vai virar muito provavelmente um convênio. Você dizia que era equipamentos e ele assoprou custeio também. A nossa dúvida maior das emendas parlamentares foi o incremento do teto MAC. Ele vai seguir todas essas regras que vocês acabaram de falar? Ou não, ou sim, ou não é aqui, não é nesse departamento? Pode. Bom, especificamente, o incremento temporário do MAC através de emendas parlamentares, ele começou em 2014. Nesse ano ele está regulamentado pela portaria 788, acho que é de 15 de março, e ele foge, tanto o incremento MAC quanto o PAB, mas o que nos interessa no momento, o incremento MAC pode envolver entidades filantrópicas, ele foge ao fluxo de qualquer outra proposta submetida ao Ministério da Saúde. Por quê? A portaria 788, ela estabelece os critérios que são, estabelece como limite para indicação 100% da produção apresentada no ano anterior. Então, a partir dessa norma, está disponível no site do Fundo Nacional de Saúde logo na página inicial já tem o link, conheça os limites para custeio do MAC, e ali tem disponível uma planilha em que vai ter já esses limites que podem ser apresentados nesse ano, que nada mais são do que a produção apresentada no ano passado. Então, como o limite já está dentro do próprio sistema do fundo, uma vez indicado esse recurso da emenda para aquela vinculado àquele semestre, para aquele fundo estadual municipal de saúde, já está aprovada a proposta e acabou. Então, depois de feita a indicação desse recurso da emenda, é só aguardar a publicação da portaria específica que vai estabelecer o repasse do recurso para o fundo, e depois o fundo municipal ou estadual que vai fazer esse repasse para a entidade dentro dos seus contratos com eles. Isso. Ótimo. Então, é bom a gente deixar
é bom fixar bem, então, que toda essa parte que muito interessa as instituições do incremento do teto MAC não passa por esse sistema, não passa por Siconv, não passa por esse sistema de prestação de contas, a execução, porque na semana passada a gente muito gerou dúvidas assim, tá, mas o que que eu faço, porque ainda é muito novo e é novo para o gestor, é novo para a entidade a utilização do incremento do teto MAC. E aí sempre gera dúvida, mas volta para o Siconv, não volta? Ok, então fica sedimentado, não passa pelo Siconv. Esse fluxo a gente está falando para reformas, para equipamento e para os contratos de repasse lá com a Caixa Econômica Federal. Outro ponto que eu também tive uma dúvida aqui, a reformulação me deixou, na verdade, espantada, né? Porque o que acontece? Principalmente quando a gente sempre, pelo menos chega sempre para a gente, na compra de equipamento, principalmente equipamentos de um porte um pouco maior, que às vezes vem importado, até que compra, até que faz a conversão, tem um desfalque aí, a moeda, a inflação come, a valorização do dólar sobe, desce, e nisso a gente perde dinheiro. Dentro desse mesmo, já aconteceu várias entidades de apresentar uma complementação para ele pagar a diferença, tendo em vista. Isso ainda é possível ou dentro dessa reformulação que limitou aí de 100 mil a 750 mil não é mais? Então, nessa nova não é mais. Você só vai poder utilizar o rendimento. O que você tiver de rendimento, você vai poder utilizar para isso. Nessa faixa. Mas fazer um termo aditivo, que é o que você está falando, a entidade entra com um valor a mais, não vai ser mais possível de acordo com a 424. É isso que ela está impossibilitando mesmo. A partir de 2017. Outra coisa, por exemplo, na hora que eu apresento, tem aquele fluxo que vocês passaram ali naquelas setinhas das etapas. No momento que se aprova, é que vai sair o primeiro pagamento. Essa reformulação não pode ser feita depois que o pagamento é aprovado ou naquele momento anterior de cadastramento, ou ainda tem um tempinho ali de fazer algum tipo de ajuste? Então, o correto é que ela seja feita exatamente antes do pagamento. Quando você entrega a proposta, você vai entregar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai ser analisado pelo Ministério da Saúde. É nessa hora que você tem que ficar de olho para fazer um plano de trabalho adequado, inclusive em valores e quantidades. Depois que pagou, aí não faz mais. Mas antes, então, do sair o pagamento, ainda cabe alguns dias, algum momento ali de discussão, de fazer algum ajuste antes do pagamento. Ok. Bem, eu já tenho algumas perguntinhas ali, senão só eu vou fazer pergunta aqui hoje. Vou passar, então, a pergunta para Hospital São Francisco, Campo Formoso. Por gentileza. Campo Formoso, nós estamos sem áudio. Por favor, testa o microfone ou encaminha via chat. Ok? Enquanto isso, eu vou passar para Guararapes. Guararapes, eu também não estou ouvindo vocês. Por favor, faz o teste do microfone ou encaminha a pergunta via chat e na sequência eu volto para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar para Minas Gerais, Hospital Sofia Feldman. Oi. A música vem, Juan. Oi, escutando, ok? Aqui Sofia Feldman, meu nome é André Luiz. Os contratos, os repasses de emenda parlamentar para incremento temporário do teto MAC, a análise da situação fiscal da instituição, ela vai ser feita pelo gestor local ou é pelo Ministério da Saúde? No que diz respeito a CNDs, essa regularidade fiscal da instituição, quem vai analisá-la? Durante a sua fala, cortou um pouco. O senhor pode, por gentileza, repetir a pergunta? Vamos lá. As emendas parlamentares que vão ser incremento temporário do teto MAC, ou seja, aquelas para custeio. A regularidade fiscal da instituição, ela vai ser analisada pelo Ministério da Saúde ou é pelo gestor local que vai receber o recurso? Foi claro? Boa tarde.
falando especificamente no incremento temporário do MAC através de emendas, não há qualquer outra verificação além da produção apresentada no ano anterior, por parte do Ministério. Posso colocar só para clarear melhor? Então, na hora de eu receber o recurso, pelo meu gestor local, no meu caso, a minha gestão é plena, o meu gestor local é o município, então ele recebe o recurso, incrementa temporariamente no teto MAC, e a exigência da regularidade fiscal, quem tem que exigir então vai ser ele, e não o Ministério da Saúde? Entendo que sim, porque, como eu falei, o Ministério só vai verificar a produção e colocar o limite e seguir aquilo que está na portaria, que é o limite que pode ser colocado é a produção do ano anterior. O repasse do recurso que vai ser passado, no caso, para o Fundo Municipal de Saúde, para a entidade, ele vai se dar numa relação que o Ministério não está fazendo parte nesse momento. Vai se dar através dos seus instrumentos já celebrados, eventuais incrementos, o que for. E aí compete a essa relação a verificação dos documentos pertinentes. Obrigado, viu? Obrigada pela participação. Eu vou tentar de novo lá em Guararapes, para ver se agora a gente tem áudio. Guararapes, consegue me ouvir? Hospital Guararapes, eu não consigo te ouvir. Por favor, encaminha a pergunta por escrito que a gente responde aqui, tá ok? Encaminha via chat. Eu vou tentar de novo o Hospital São Francisco em Campos. Campos, eu não consigo ouvir. Infelizmente, eu não estou te ouvindo. Por favor, manda para nós via chat que a gente responde aqui, tá bom? Santa Casa de Monte Alto havia pedido a palavra, eu vou tentar com eles agora. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Está me ouvindo? Alô? Alô? Não está ouvindo? Ok. Nós estamos te ouvindo. O áudio está bem baixinho, mas nós conseguimos ouvir. Se o senhor conseguir falar um pouco mais alto, melhora. Ok. Com relação a esses recursos para reforma, ampliação, eu só consigo eles através de emenda parlamentar ou através de alguma indicação individual da própria entidade. E se isso vai ser disponível no Fundo Nacional de Saúde ou não. Boa tarde. Bom, na verdade a gente está dando ênfase e acaba falando muito mais das emendas porque esse caminho se constituiu na maior fonte de recurso na atualidade, mas assim, formalmente existe tanto por origem de recurso as emendas parlamentares, quanto recursos de programação do próprio Ministério, mas dados o atual momento econômico e as contingências orçamentárias, a gente acaba pouco falando porque é um recurso pouco que resta pouco, mas sim, teoricamente poderia ser, independente da origem do recurso, os processos são os mesmos. A única diferença é que, em vez de buscar recursos junto ao parlamentar, seria o recurso de programação do próprio Ministério. Ok. E isso fica, para que eu possa pedir diretamente, fica disponível ou autorizado no FNS, igual é as emendas parlamentares? Só pode repetir, por favor, a pergunta? Nós não conseguimos ouvir. Ok. Essas emendas individuais, eu consigo
fazer a proposta no Fundo Nacional de Saúde, como é as emendas parlamentares? Ouviu ou não? Olha, acredito que sim. Se eu entendi corretamente, assim, qualquer que seja a origem do recurso, ele vai ser apresentado para o Ministério da Saúde através de uma proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde. Então, assim, e aí segue o mesmo fluxo. Então, tanto o recurso de programação quanto o recurso de emenda. Os dois precisam necessariamente entrar como uma proposta que inicia pelo site do fundo. Obrigada. Eu vou passar agora para São José dos Campos. E, na sequência, eu vou deixar que eles respondam algumas perguntas que já chegaram aqui no via chat. Então, quem não está conseguindo contato conosco ou quiser fazer pergunta via chat, pode encaminhar que nós iremos responder em blocos. Por favor, São José dos Campos. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Thomas, né, sou da parte de compras. A gente está incluindo, né, um edital para licitação de alguns equipamentos. E na hora de incluir o item, aparece um erro que o campo do fornecedor é obrigatório, com o campo do valor total também é obrigatório. Como que tem que proceder isso? Porque lá não aparece nenhum campo para o fornecedor, sendo que a gente ainda vai abrir para licitação ele. Oi, no início da sua fala, o áudio ficou muito baixo, nós não conseguimos compreender. O senhor pode, por gentileza, repetir a pergunta? É assim, eu estou incluindo um edital para licitação e no campo, na hora de eu incluir o item, aparece, de finalizar, né, incluir, aparece um erro no campo do fornecedor, um erro escrito assim: o campo do fornecedor ou fornecedores vencedor é obrigatório, o campo valor total é obrigatório, sendo que eu ainda estou abrindo o processo para licitação, não tem um vencedor de fato. Boa tarde, eu sou o Paulo aqui, estou junto com o pessoal. Então, é o seguinte, a gente teria que ver isso abrindo o convênio praticamente, porque, pelo que deu para entender aqui, a fase desse processo de compra está dependendo também da inclusão dos itens de compra que estão vinculados ao plano de trabalho. Então tem que verificar se, além do lançamento dos dados principais, os dados dos equipamentos ou dos itens que vão fazer parte daquela cotação, eles estão já lançados ali. São diversas abas nesse procedimento. Então, não fica só restrita a uma aba. Tem a aba de informações gerais, tem a aba de itens de licitação, tem a aba de anexos. Então, seria importante verificar, abrindo mesmo o convênio, para ver qual o motivo desse erro. Então, se vocês quiserem, vocês podem mandar o print da tela que está esse erro para a gente, por e-mail da gente, que a gente entra em contato com vocês e tenta ajudar a realizar esse procedimento aí, tá ok? Qual seria o e-mail? Poderia passar para a gente? Ok. O e-mail é paulo.agassantos@saude.gov.br. Muito obrigado, hein? De nada. Bem, então eu vou passar a palavra para que eles respondam agora às perguntas que já chegaram aqui via chat. Se mais alguém tiver questionamentos, pode continuar encaminhando e também pedindo a palavra que a gente passa para todo mundo
neste momento. Por gentileza, eu vou passar primeiro a palavra para eles, depois eu volto para as perguntas online. Bom, vamos lá responder as perguntas. A primeira que chegou aqui é o telefone do Pedro. Ele vai passar aí no final para vocês. A segunda está perguntando aqui da devolução dos recursos financeiros. Quando não houver início na execução em até 180 dias, se aplica somente caso de obra? Não, se aplica todos os contratos de repasses e convênios, para tudo. O outro, o material da palestra, podemos receber por e-mail? Sem problema algum. Podemos mandar sim, a gente entrega e vocês enviam aí. Tem até um e-mail aqui, tá? Depois. O próximo aqui, pertinente ao aditivo. Este está vetado mesmo se for contrapartida do conveniente? Sim, está vetado. Como eu disse aquela hora, mesmo sendo contrapartida do conveniente, está vetado. E o outro, já recebemos o pagamento. A partir disso, não podemos modificar o edital do convênio para comprarmos apenas um equipamento ao invés de 3, como estava programado inicialmente. Você vai conseguir comprar nesse caso aqui. Você não vai poder fazer uma reformulação. Se você tinha 3, é isso que você falou, né? O edital para comprarmos apenas um equipamento ao invés de 3. O edital você vai conseguir modificar lá, você pode colocar outro edital. E você vai conseguir fazer a compra também. Se você tinha 3 e conseguir comprar um, o Siconv não vai te impedir de fazer isso. Né? Não vai conseguir passar também. No caso lá da 424, não vai conseguir passar. O que você vai fazer é executar a menor e, teoricamente, no final você vai devolver um saldo que vai sobrar lá dos outros 2 equipamentos. Mas nesse caso, nessa pergunta aí, se por exemplo, vamos usar o exemplo que eles deram, 3 equipamentos vão comprar só um. O proporcional, eles têm que devolver exatamente ou pode haver uma compensação, por exemplo, numa alteração de moeda e tudo mais? Por exemplo, vamos colocar um valor redondo para facilitar o cálculo, era 300 mil e iam comprar 3 equipamentos de 100. Eventualmente o equipamento ficou mais caro, ele pagou 150, comprou só um. Esse saldo restante não será proporcional a 3. Tem algum problema na prestação de contas? Cai em uma diligência, uma prestação de contas especial? Como que a entidade faz ou não faz? Não compra nada e devolve tudo. Então, na prática, você vai ter 3 valores, deveria comprar naqueles valores. Você está comprando um negócio num valor maior. É claro que a prestação de contas ela vai analisar a sua justificativa, como você mesmo disse, mas ele está fazendo por conta própria a entidade. Eu tenho uma justificativa plausível que foi uma variação do câmbio, blá, 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 blá. Mas se a entidade foi lá e comprou e mudou a especificação por conta própria do equipamento, a prestação de contas pode ir lá e mandar devolver tudo. Então, o correto faça o que está no plano de trabalho. Se o plano de trabalho pedir um equipamento para aquele valor e você vai comprar só um ao invés de 3, eu compraria numa boa. Você vai ter uma justificativa plausível porque variou o dólar, no caso. Aí, ninguém vai poder ter esse problema no final de pedir devolução. Mas, sabe, você está fazendo por conta própria. Então, justifique adequadamente as suas mudanças. Você está fazendo uma mudança por conta própria. Até porque agora o sistema não vai permitir isso. Então, tome cuidado só nessa hora. E cai como reformulação, por exemplo, já aconteceu da entidade apresentar uma proposta com valor e, por um desconto com o fornecedor, o objeto que seria adquirido conseguiria comprar 2 com o mesmo valor. Então, inicialmente, uma proposta para um equipamento, eu compraria 2 com o mesmo valor. Isso cai dentro da reformulação que agora é vetado? Cai. É um caso que acontece muito, até porque assim, a gente teve vários problemas com o negócio de valor dentro do Ministério, e aí até a área do Dácio, eles fizeram um negócio de aumentar um pouco esse valor dos equipamentos. Então, acabou tendo muitos convênios que teve um saldo muito grande. E com esse saldo muito grande, o que eles fazem? Eles solicitam para a gente uma reformulação do plano de trabalho, fazendo um ajuste nos equipamentos, colocando mais equipamento, até porque ele não consegue se ele não fizer o ajuste. Ele nem vai conseguir comprar, porque o BTV não permite. Então vai sobrar o saldo, ele vai ter que devolver se ele não fizer a solicitação. Hoje é permitido. A partir da 424, isso não vai mais ser permitido. Estão vindo mais algumas aqui. Enquanto a gente organiza as perguntas, eu vou passar palavra para o Hospital São Francisco de Campos, é isso? Está pedindo a palavra novamente? Vamos tentar ver se a gente consegue ouvi-los desta vez. Boa tarde, eu sou Dora. Tudo bem, Mona Lisa? Está ouvindo agora? Não ouve? Então, leia no chat. Minha pergunta está no chat. Leia no chat, por favor.
Eu estou te ouvindo, pode falar que agora nós estamos te ouvindo. Ah, então ótimo. Eu coloquei a pergunta no chat, mas eu gostaria de fazer no microfone, que eu acho que é mais fácil de me explicar. Veja bem, Pedro, nós já estamos em fase de execução de um contrato de repasse, junto com a agente financiador, a Caixa Econômica Federal. Esse plano de trabalho ele foi elaborado com uma planilha para R$498 mil, que era o valor da emenda. Entretanto, é uma reforma, tá, da unidade de atenção especializada. Entretanto, na licitação, a empresa que ganhou com uma planilha de 492 mil. Então, ou seja, existe um saldo remanescente do valor do repasse, né, do valor global da emenda, que está sem ser aplicado. Eu gostaria de saber se nós poderíamos solicitar a utilização dessa diferença desse repasse para, por exemplo, algum serviço que não foi contemplado na planilha. Por exemplo, a instalação elétrica de uma parte dessa reforma. Então, eu gostaria de saber se poderia ser solicitado isso e de que forma é que eu faria. Porque a nossa é toda através do SICOM, é através de OBTV. Boa tarde, Dora. Sim, então, assim, em princípio pode, desde que no mesmo objeto. Tá? E essa que é a regra principal. Então, assim, o caminho para isso, por se tratar de um contrato de repasse, é buscar a gerência regional da Caixa, onde foi assinado o contrato, e informar essa intenção para que isso possa ser alterado no plano de trabalho. Ok, obrigada, viu? Obrigada, Dora. Chegaram mais algumas perguntas? Ah, tá. Ok. Chegaram mais algumas perguntas aqui, a gente vai começar a responder. Ainda está aberto o chat, pode continuar encaminhando. Deixa eu passar. Acho que tem uma repetida de batatais aí. Vou ler a segunda pergunta aqui. Sobre o contrato de repasse, existe uma documentação exigida pela Caixa, uma declaração que comprove a não existência de funcionários públicos na empresa da engenharia vencedora, o que acontece quando existe. O que acontece? Estou vendo aqui que tem várias perguntas com a Caixa, inclusive aquela que o Pedro respondeu, pode até acontecer da pessoa ir lá na gerente da Caixa e ela falar que não pode. A Caixa, inclusive, tem manuais internos de como fazer o acompanhamento e execução. Ele tem várias coisas que eles fazem lá que a gente no Ministério não faz. Mas ela é instituição mandatária, nessa parte de execução, ela tem todo o direito de fazer dessa forma. Nesse caso aqui, é uma solicitação exclusiva da Caixa. Não sei por que ela está pedindo isso aqui ou por que não. Vocês vão ter que entrar em contato com a gerente da Caixa e pedir para ela por que dessa solicitação. A gente lá no Ministério não faria esse tipo de solicitação. Na parte de execução de convênios, que é a mesma coisa. Vamos ler a outra aqui. Boa tarde, gostaríamos de saber se ao fazer o plano de trabalho podemos utilizar como valor de referência o valor da cotação ou é obrigatório utilizar o valor de referência do sistema para cada item do plano de trabalho. Não sei se vocês conhecem, dependendo do que a gente está falando aqui. Se for equipamento, existe hoje o CIGEM, que a gente tem uma referência de valor lá, que também é mediana também, não é um valor exato. Ela é obrigatória por causa do CISPRO-FNS, porque na hora que você for colocar lá no sistema de propostas, você vai ter que colocar aquele valor. Mas se não bater com o valor do CIGEM, você pode solicitar que eles mudem também, porque eu sei que em cada área esse valor muda bastante. Se for lá para o norte, difícil do equipamento chegar, eu sei que o valor vai ser diferente. Então, vocês podem entrar em contato com a área do DAS, que vai ter uma apresentação aqui, que eles modificam esse valor do CIGEM constantemente, inclusive tem que ser bem atualizado. A cotação é mais para ter essa referência do preço da sua área. Você faz a cotação e vê se você consegue adquirir o equipamento no valor do CIGEM, que é o que é aberto para vocês aí na hora da pesquisa.
Ah, tá. Aí o Paulo está lembrando aqui que na hora que a gente vai fazer a reformulação do plano de trabalho dos convênios antigos, o que a gente solicita é justamente essa cotação, porque na hora de a gente fazer a reformulação, a gente sabe que o CIGEM não é bem o valor do mercado. Então, que inclusive é a minha área lá na nossa área a gente solicita que seja feito 3 cotações justamente para a gente ver a média de preço que é realizada na sua área. E aí a gente consegue fazer uma reformulação mais adequada. Vamos para outra pergunta. Preciso tirar uma dúvida. Tem recursos de emendas parlamentares que não atendem o valor total do equipamento que precisamos comprar. Podemos entrar com contrapartida financeira ou a partir do ano de 2017 isso não será mais possível? Bom, eu não sei se você já é convênio, se não é. Será que já finalizou? Bom, se tiver na área de proposta ainda, não sei, ainda é possível fazer um TA lá com o Dácio. Se já pagou, você pode fazer um TA se for dos anos anteriores. Depois de 2017, você já não vai conseguir fazer mais a contrapartida. Falei. Só para deixar claro uma coisa aqui, enquanto o Fred estava falando, pode estar meio nebuloso ainda. A portaria 424 ela vai se aplicar aos convênios celebrados a partir da vigência da portaria. Então, esses artigos que dizem a respeito de impedimento de reformulação, vedação à reformulação, são para convênios celebrados a partir da vigência da 424. Então, se eu tenho um convênio de 2013, 2012, eles vão continuar regidos pela 507 ou a 127, se for o caso, e nessas duas portarias a gente não tem esse tipo de vedação. Então, eu vou, nesse caso aqui desse exemplo, se o meu convênio é de 2014, eu preciso de um aditivo de acréscimo de contrapartida, eu vou continuar podendo fazer essa solicitação até finalizar o objeto ou finalizar a vigência do convênio. Continuando aqui, a pergunta é a seguinte: olá, boa tarde, temos um saldo de convênio a devolver. Após realizarmos o procedimento no SICOMV para a devolução não ocorreu. Após entrar em contato com o SICOMV, tivemos orientação de enviar a solicitação à FNS, solicitando à FNS que enviem pedidos à SEGE, solicitando a desmarcação de OBTV para finalizar a devolução. Estamos aguardando o retorno deste procedimento há algum tempo. Qual orientação nos dá? Então, isso daqui ocorre por diversos motivos. O motivo mais comum é que eu tenho um registro de rendimento de aplicação negativo lá no meu extrato. Se for este o caso, o Ministério do Planejamento ele pode resolver de uma forma diferente que seja a desmarcação de OBTV de OBTV no convênio. Mas em outros casos, como bloqueio judicial e que não tem mais como resolver mesmo, aí sim o procedimento vai ser a desmarcação de OBTV. Mas tudo isso vai depender dessa solicitação, ou seja, vocês vão encaminhar a demanda para o Fundo Nacional de Saúde, a área de prestação de contas, e a área de prestação de contas vai oficiar o Ministério do Planejamento para que o Ministério do Planejamento dê a melhor solução para isso, seja desmarcando o OBTV ou seja regularizando a situação do convênio dentro do SICOMV. Mas é aquilo que eu falei. São diversos motivos que causam isso. Então a gente poderia ver também, se for o caso, vocês podem enviar para o e-mail que eu passei mais cedo, qual é o número do convênio, que a gente dá uma olhada para ver se não foi um pedido de devolução ou resgate de aplicação que não foi sucedido ou algum outro problema que pode ser resolvido ali pela gente mesmo, antes de entrar na parte de aplicação especial, tá ok? Então, se alguém perdeu aí o e-mail, por acaso, é paulo.hsantos@saude.gov.br. Tá certo? Próxima questão aqui. A questão da não reformulação é somente para os novos convênios ou volta para os de execução? Somente para os novos convênios. Conforme a 424, Paulo enfatizou aqui agora. Referente à prestação de contas. Quando o sistema SICOMV está travado, não conseguimos classificar o recurso e nem solicitar baixa de aplicação. Sabe o que é travado? Tem ideia? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu vou ler aqui a pergunta rapidinho. Referente à prestação de contas, quando o sistema SICOMV está travado, não conseguimos classificar o recurso e nem solicitar baixa de aplicação. Então, aqui realmente é aquele caso que a gente precisa ver praticamente um por um. Mas o que pode ocorrer é o seguinte, foi até algo que a gente colocou na apresentação justamente para enfatizar. No momento em que a gente tem a celebração do convênio, e esse convênio recebe o recurso dele, o que muito tem ocorrido é o seguinte, na hora que o recurso cai na conta específica,
o gerente lá da conta, ele faz uma aplicação no que é mais viável lá, um BB fixo, alguma coisa assim do gênero. Mas o correto é que o recurso que foi disponibilizado via repasse seja imediatamente aplicado via OBTV aplicação. Quando isso não ocorre, começam as inconsistências. Então, eu deixei lá mais de 30 dias, que é o caso da legislação, que falou em 666, e começou a render, mas só que o rendimento ele não está sendo informado de acordo, então o meu extrato está ficando tudo bagunçado. Esse é o problema gerado no início da execução, quando eu não faço a aplicação OBTV. Então, o primeiro passo, a aplicação OBTV. O segundo passo seria o seguinte, até mesmo anterior a esse passo da aplicação. Se eu tenho contrapartida, já dentro do convênio, no termo de convênio, eu tenho lá que o concedente vai arcar com tanto e eu vou arcar com outro tanto, eu tenho que realizar esse desembolso de acordo com o cronograma de desembolso que está previsto no plano de trabalho. Então, se eu já celebrei o meu convênio, independente se o Ministério repassou ou não, eu compro o desembolso. Desembolsando em janeiro, fevereiro, e se o Ministério desembolsar em março, ok, mas só que você já tem ali garantido o seu rendimento desse valor que foi desembolsado antes mesmo do Ministério entrar. Mas o interessante é que você registre, ou no caso, faça o depósito da sua contrapartida de acordo com o plano de trabalho e realize a OBTV aplicação assim que puder, para evitar que comece a contar um desfalque ali, digamos, em relação ao que deveria ter rendido e não rendeu. Quando na verdade está rendendo também, porque está simplesmente no outro tipo de fundo. E assim, a questão da classificação, ela também é muito problemática, porque depende muito do que ocorreu nesse convênio. Então, nesse convênio, eu imagino que possa ter tido um bloqueio, ou então essa questão do rendimento de aplicação mesmo, que está inviabilizando a classificação de ingressos de recursos. Mas o normal é que no momento em que eu coloco lá o meu dinheiro na conta, eu corro nesse cômodo, faço a classificação e informo o CIAF. Acabou, não teria problema. Se está tendo esse problema, eu peço novamente que entre em contato para a gente poder visualizar qual seria o motivo desse problema. Mas eu acredito que não seja um problema generalizado, porque eu confesso que eu quase nunca vi uma pergunta nesse sentido aqui. Tá certo? Próxima questão. Como procedemos para utilizar os rendimentos para execução do projeto de compra de equipamentos? Tem lá a linha no Sicom, rendimento de aplicação. Você vai lá e faz a solicitação. Tem todo um checklist que você pode perguntar hoje no NEMES do seu estado lá, né? Que é a antiga DICOM. Você pode fazer questionamento lá que eles vão te passar um checklist de quais documentos tem que ser inseridos ali. Mas é só fazer a solicitação dentro da aba rendimentos de aplicação no Sicom. Considerando a portaria 424, que diz que é vedado instrumentos para execução de obras e serviços de engenharia no valor de 250 mil, se cadastrar uma proposta no site define essa emenda parlamentar no valor de 159, corremos risco de ter esse recurso contingente? Sim. Se é o valor mínimo de 250 mil, se colocou de 159, mesmo seja emenda, vai perder. Não tem como, vai ter uma trava técnica aí que não tem jeito. Vou ler a outra aqui, depois serei as outras três. Nosso convênio vence dia 25 de junho. Para comprarmos os 3 equipamentos previstos inicialmente, precisaríamos utilizar os rendimentos para adequar o preço do mercado atual. É possível utilizar o rendimento nessa situação para comprarmos todos os equipamentos de uma vez? Sim, é possível. Provavelmente você vai ter que pedir uma prorrogação também aí, porque você não vai conseguir fazer isso até junho. É só fazer a mesma solicitação que eu falei ali da aba rendimento, a sua justificativa é plausível, e é o mesmo procedimento. Vou passar o Pedro aqui para as outras 3 perguntas. Bom, são 3 perguntas que falam da apresentação de emendas, né? Uma delas de Monte Alto. Até o dia 29 de março, o Sistema do Fundo Nacional de Saúde está aberto para receber os Está travando e sumiu a tela da CMB. Só um minuto. Oi, nós tivemos que fazer uma pausa porque alguns pontos perderam o nosso áudio e vídeo. Nós estamos retornando, nós vamos devolver a palavra para o Pedro, que estava respondendo algumas questões, e lembrando que a gente ainda está recebendo perguntas, já caminhando para o fim. Então, caso alguém ainda tenha perguntas, por favor, encaminhe via chat ou peça a palavra que nós passamos. Por favor, Pedro, pode continuar. Bom, uma pergunta
de Monte Alto. Até o dia 29 de março, o sistema do Fundo Nacional de Saúde está aberto para receber as propostas através de emendas parlamentares. Só para entender o formato aqui. Pelo que eu estou entendendo da pergunta, se vai estar aberto para proposta individual ou se vai ter indicação futuramente. Assim, para mim não ficou completamente clara a pergunta, mas tentando alinhar isso e também talvez já adiantando um pouco as outras perguntas que estão relacionadas ao tema. Primeiro, uma sugestão, que até eu faço ela, passei a fazer por achar interessante, de dar uma olhada principalmente nesse período de indicação, ou prestes à indicação, ou durante o cadastro, poder acompanhar o portal de convênios, olhar as notícias que estão ali, porque ali estão as prorrogações, os prazos, quando sai portaria, então dar uma acompanhada frequente no portal de convênios é uma boa opção para quem quer poder estar a par do que estiver acontecendo. Mas bom, então é o seguinte, atualmente a gente está no período de cadastro de propostas. Tá? Esse período está regulamentado pela portaria interministerial, foi publicada pelo Ministério do Planejamento, portaria número 38, de 9 de março de 2017. Tá? E o período que a gente está agora, que vai até o dia 29 de março, conforme a portaria, é o período para o cadastro e envio de propostas ao Ministério da Saúde. Então é importante que nesse momento que se faça o cadastro de propostas. E sim, o sistema está aberto, por mais que todo início de ciclo pode eventualmente ter algum problema técnico. Na semana passada a gente sabe que enfrentou alguns em relação ao sistema, mas está adequando isso, é importante que a gente tenha esse prazo como objetivo. Uma outra pergunta menciona, temos emenda parlamentar destinada para reforma, estamos precisando reformar uma área do hospital. Pergunta, eu consigo indicar uma proposta individual? Está disponível no FNS para fazer indicação? Se não, como fazer para indicar a proposta? Acho que é um pouco do que eu estava colocando. Então, assim, como orientação, poder acompanhar o portal de convênios. Não sei se essa pergunta está colocada de como fazer essa proposta, mas uma sugestão também na orientação do cadastro dessa proposta, no site do Fundo Nacional de Saúde tem uma cartilha para apresentação de propostas no Ministério da Saúde. Ainda que a versão que esteja hoje lá ainda seja a versão do ano passado, existe uma nova versão em edição para ser disponibilizada ainda essa semana, ali é um caminho, eu digo, um caminho preferencial que vai listar as políticas, as possibilidades de indicação, além de trazer informações sobre o acesso ao sistema e tudo mais. Uma outra pergunta também relacionada às emendas é de Sertãozinho, coloca: recebemos uma indicação de emenda no valor de 200 mil, que veio como reforma à obra. Solicitei ao assessor do parlamentar alterar para aquisição de equipamentos. Tive a resposta hoje de que preciso aguardar cair o impedimento técnico e só depois ele poderá alterar, o que deve ser em fim de abril, começo de maio. Corremos o risco de perder essa verba? Bom, seguinte, a gente está agora no momento do cadastro de propostas. O momento que antecedeu esse período foi o momento em que os parlamentares fizeram no sistema, no CIOP, a indicação dos recursos de emenda para as entidades presentes. Então, assim, e foi nesse momento anterior em que o parlamentar caracterizou essa emenda como, por exemplo, uma emenda para reforma, que está numa GND, uma emenda que vai ser para a estruturação da atenção especializada, para a atenção básica, foi lá que ele configurou essa emenda para que, no momento atual, pudesse ser cadastrada a proposta dentro dessa configuração. Realmente, essa alteração que está mencionada nessa pergunta é uma alteração que só o parlamentar vai poder fazer quando essa proposta, quando esse recurso estiver de novo disponível para que ele possa fazer isso. E isso vai acontecer sim após o fim desse primeiro ciclo, que agora a gente está no momento de cadastro, vai ter um período de análise, atendimento das diligências, e todas aquelas propostas que não tiverem parecer favorável ao final desse ciclo, que termina em abril,
até o dia 26 de abril, os prazos hoje da portaria, elas vão entrar, todas as que não estiverem favoráveis, elas vão entrar em impedimento técnico. E essa informação das propostas em impedimento técnico são informadas ao Congresso. Então, que o parlamentar vai poder manter ou alterar essas propostas. Então, assim, a pergunta, corremos o risco de perder essa verba? Depende do que, se o parlamentar vai continuar indicando essa proposta para esse recurso para a entidade ou não. A gente não pode garantir. Essa proposta volta para o parlamentar e ele então vai poder confirmar ou alterar ou direcionar. Aí é com ele. Se eu comprei um equipamento de valor inferior ao que está no plano de trabalho, posso comprar outro de maior valor dentro deste mesmo plano de trabalho? Depende. Várias coisas. Primeiro, você já executou todo o seu plano de trabalho? Não pode. Foi aquilo que eu disse que está no termo de convênio. Segundo, você está em execução ainda, está vendo que vai sobrar um dinheiro do que você falou, mas você não executou tudo ainda, quero fazer uma solicitação. Ainda pode ser feita a solicitação. Na 507 ele autoriza isso, você pode fazer o pedido, como a gente já disse aqui, não tem problema algum. Na 424 não vai poder mais. Acho que era só isso mesmo. Só um detalhe que eu lembrei aqui também em relação a isso, essa pergunta ela pode ter um outro significado, né? Eu comprei um equipamento que valia 100 mil em maio de 2015 e tem uma reformulação, ocorreu alguma coisa, ou tem um saldo remanescente, um tema aditivo, e eu vou ter esse outro equipamento aparecendo no meu plano de trabalho com um valor superior a 100 mil, digamos 120 mil, e isso vai poder existir? Então, a gente tem alguns problemas vários problemas em relação a isso. Convênios celebrados até 2013, eles estavam vinculados a uma lista. Então, se um item aparecia uma vez no plano de trabalho, eu não poderia nunca ter ele novamente duplicado ali. Então, eu teria um valor fixo unitário para cada aparição daquele item lá, sendo que seria só uma vez. A partir de 2014, quando essa desvinculação foi feita, não dependo mais de uma lista, eu posso listar, por exemplo, 15 DVDs, 15 aparelhos de DVD. E isso serve mais ou menos para indicação de ambiente, não necessariamente para que eu tenha um aparelho de DVD custando 100 e outro 300 reais. Mas, dependendo do ano do seu convênio, a gente conseguiria colocar sim um outro item igual que já foi adquirido por um valor diferente, já corrigido pelo um valor atual. Mas se for de 2013 para baixo, a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso. Tá ok? Então tem que ver se a pergunta foi nesse sentido mesmo ou se fica restrita ao que o Fred falou. Durante a nossa pausa técnica aí, estávamos conversando, é uma dúvida que sempre surge sobre o rendimento. E eu estava aqui conversando com os nossos colegas aqui sobre onde colocar, se é necessariamente poupança. Eu sempre pergunto, nossa, mas a poupança rende tão pouco, eu tenho que colocar na poupança, não posso fazer uma outra aplicação para, quem sabe, render um pouco mais e depois usar este um pouco mais dentro do meu projeto? E aqui a gente estava conversando que não, a poupança é obrigatório, é o investimento direcionado pela lei e deve ser seguido dessa forma. Então, só para a gente reforçar aqui alguns conceitos, o dinheiro ficar parado mais que 30 dias tem que necessariamente ser encaminhado para a poupança. E esse rendimento posteriormente apresentado na prestação de contas, conciliação bancária, tudo isso a gente vai demonstrar em outro momento do convênio, inclusive para, se for o caso, utilizá-lo por conta da atualização. Então é importante a gente lembrar que o investimento obrigatório é a poupança mesmo. Bem, não consta mais nenhuma pergunta para nós. Acho que respondemos todas. Infelizmente, nós tivemos um problema aí de transmissão. Alguns pontos ficaram sem a nossa imagem, depois ficaram sem o nosso áudio, mas o vídeo completo ele vai para o site ainda esta semana. Então, vocês conseguem, em 3 dias, estão me ajudando aqui, em 3 dias, tem uma pergunta ali, ó. Chegou mais uma pergunta de Ribeirão Preto. Acho que é o complemento da pergunta anterior.
Tá, deixa eu ler a pergunta aqui para todo mundo. Na mesma proposta, no caso mesmo convênio, né? Posso comprar um item mais caro e outro item mais barato sem ter que modificar o plano de trabalho? Isso é, tirar de um e colocar no outro item? Então, a gente tem uma série de implicações quando realiza esse tipo de ação. Se o seu plano de trabalho ele tem um item que custa R$100, aquele é o limite para a execução daquele item. E conforme o termo de convênio e legislação, eu tenho que cumprir o meu plano de trabalho. Então, se eu encontro no mercado esse item custando 110, não importa se vai sobrar de outro item do plano de trabalho, e eu vou poder fazer esse remanejamento interno ali, eu tenho obrigatoriamente que pedir o ajuste do plano de trabalho, para que eu possa elevar esse valor do item para 110 se ficar comprovado que é a única forma de adquirir, tendo esse valor superior. Além disso, pela lógica de OPTV, se cada um dos itens que compõem o seu plano de trabalho estiver amarrado a uma etapa, aquela etapa ela tem um valor limite. Se eu ultrapasso o valor limite daquela etapa, eu não executo o item. Então, se o item está custando 110 no mercado e a minha etapa que contém aquele item do plano de trabalho é 100, na hora de pagar, eu vou ter problema. E a gente recebeu muitas solicitações de tentando resolver isso quando o negócio já estava uma bola de neve para cima de vocês. Quando o fornecedor já estava com a faca para os custos de vocês, praticamente. Porque no momento de realizar o pagamento, ou seja, vocês receberam um item aí, e no momento de realizar o PTV, vocês perceberam que não passava ali daquela fase. Ia dar um problema, o Sicom ia alertar de que não poderia fazer aquele pagamento e ia ter que entrar numa reformulação de plano de trabalho num momento tardio, praticamente, né? Que é no momento já que o fornecedor já queria aquele recurso. Então, é muito problemático agir dessa forma. É melhor que se faça o pedido de ajuste do plano de trabalho para readequação e reequilíbrio dentro de todos os itens que compõem o plano de trabalho. Eu vou deixar o meu e-mail, caso alguém tenha ficado no questionamento, é pedro.soares@saude.gov.br. Tem uma pergunta aqui repetida, eu vou ler de novo, só para a gente garantir. Dentro desse Sicom vai incluir itens no plano de trabalho, aparece o erro campo fornecedor. Saiu ali. O campo fornecedor, vencedor é obrigatório. O campo valor total é obrigatório. Como proceder? Como a gente disse, o Paulo pediu para vocês mandarem um e-mail para ele, para a gente verificar o caso específico, porque podem ser vários erros que estão acontecendo. Então, manda um e-mail para o paulo.hsantos, que ele vai dar uma olhadinha para vocês. Bem, nós não temos mais perguntas. Eu vou encerrar agora as perguntas via chat e gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês. Foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. São muitas informações que a gente tem que realmente analisar com calma. Esse vídeo completo ele vai para o site, então é um vídeo que merece ser assistido novamente, acompanhar cada slide, cada informação. E, obviamente, as perguntas podem ser encaminhadas para os nossos contatos. Aqui da CMB, vocês já têm o meu. Temos o Pedro e do Paulo que deixaram aqui conosco. Caso vocês tenham alguma dúvida direcionada, sejam bastante objetivos e claros, né, para a gente tentar definir com print de tela, principalmente quando as perguntas estão relacionadas ao sistema. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e agradeço também a todos que participaram aqui da nossa videoconferência, que estão acompanhando conosco. A agenda do Ministério é que toda segunda-feira nós tenhamos uma reunião aqui com grupos técnicos distintos. Assim que confirmada da próxima semana, nós avisaremos o mais breve possível. Assim, nós temos a previsão do DAS vir aqui fazer alguns esclarecimentos e estamos trabalhando para que isso ocorra logo. Por gentileza, a palavra está com vocês. Queria agradecer o convite, acho que isso é fundamental, inclusive para o nosso trabalho lá. Quanto mais a gente faz essa parte de explanação de problemas de Sicom, menos telefones, menos e-mails, menos problemas a gente vai ter lá para a gente. Então, assim, obrigado mesmo pelo convite, estamos à disposição, tem os e-mails aí, o meu é frederico.curado, o final é o mesmo aí.
Fiquem à vontade para mandar e-mail, mesmo que não seja da nossa área, a gente normalmente encaminha para a área correta, não tão rápido, mas a gente consegue encaminhar sempre. E-mail é mais fácil do que telefone, tem muita coisa de reunião, mas obrigado pelo convite, acho fundamental esse tipo de trabalho. Também quero agradecer pela SAS e colocar assim, também à disposição, acho que os contatos já foram disponibilizados para qualquer dúvida que surgir após o vídeo. Gostaria de agradecer também, como o Frederico falou aqui agora há pouco, essa capacitação, todo esse trabalho que a gente está tendo aqui, ele é de fundamental importância para a gente. Então, se a gente está tendo muito trabalho hoje em dia, tentando resolver esses problemas, porque no início desse sistema, na implantação desse sistema, a gente não teve aquela dedicação à parte de ensinar e aprender. Então, esse tipo de iniciativa das melhores, eu apoio sempre. Quero agradecer pelo convite também e também estou à disposição tanto de vocês aí como daqui do pessoal da CMB para esclarecimentos, que a gente precisa tentar fazer esse recurso virar uma ação de saúde, não voltar para a gente virar uma TCE, ok? Muito obrigada mais uma vez a todos. Espero com toda a minha sinceridade que vocês voltem, porque é na hora que a gente executa, na hora que senta para fazer que surgem as dúvidas. Muitas vezes elas não vêm agora, mas com certeza a partir da semana que vem, que houver o encerramento do prazo e começa a diligência, começa retorno, começa o outro ciclo a partir de final de abril, início de maio, com certeza as novas dúvidas virão e eu espero contar com vocês. O nosso agradecimento e também o nosso agradecimento a todos que participaram da vídeo, lembrando que esse vídeo completo vai para o site educasus.org.br em 3 dias. Muito obrigada a todos, até a próxima videoconferência.